E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o canal 5, meu nome é Lidiane Cristi. No último final de semana, iniciou-se o Campeonato Brasileiro de 2025. E no vídeo de hoje, nós vamos ver alguns fatos históricos e estatísticas que marcaram esse campeonato desde o ano de 1971. Mas antes da gente começar o vídeo, solta a vinheta, DJ! 3, 2, 1! Antes do ano de 1971, já houveram alguns outros campeonatos que reuniam clubes de diferentes estados do Brasil, que foi a Copa dos Campeões, a Taça Brasil e o Campeonato Robertão. Porém, intitulado e definido como Campeonato Brasileiro ou Brasileirão, que é a forma fofinha como muitos chamam essa competição, foi somente a partir do ano de 1971. No ano de 1988, aconteceu a Copa União. E o porquê desse fato? Desde o ano de 1971, vinha sendo organizado anualmente o Campeonato Brasileiro. Só que no ano de 1887, um ano antes dessa Copa União acontecer, a Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, não conseguiu organizar o Campeonato Brasileiro de 87. E esse fato se deu porque naquele ano o Brasil estava enfrentando uma crise econômica. Então, para não se repetir o que tinha acontecido em 87, os 13 clubes mais fortes do Brasil se reuniram e no ano de 1988 realizaram a Copa União. E esse foi um dos anos em que teve ali um campeonato diferente entre todos os campeonatos brasileiros que vem acontecendo. A Copa João Avelange aconteceu após uma confusão entre clubes no ano de 1999, o que ocasionou uma proibição à Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, de realizar o Campeonato Brasileiro no ano de 2000. Então, o que aconteceu? Já que a CBF estava proibida de fazer o Campeonato Brasileiro, novamente entra em ação aquele famoso Clube dos 13, que são os 13 clubes mais fortes do Brasil. Eles se reuniram e fizeram acontecer no ano de 2000 a Copa João Avelange. E esse nome foi dado por conta de uma homenagem feita a um ex-presidente da FIFA. Outro fato muito importante é que esse modelo que nós estamos vendo agora em 2025, de pontos corridos e tudo mais, não era assim desde o começo lá em 1971. Essa forma de pontos corridos só foi adotada a partir do ano de 2003. Nesse campeonato de 2025, tem 14 clubes que já foram campeão brasileiro em algum ano. E os clubes são o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, o Sport e o time do Vasco. Qual é o maior campeão da história do Campeonato Brasileiro? É o time do Palmeiras. Esse time acumulou vários títulos de campeão
ao longo das décadas. E ele superou grandes times como, por exemplo, o Flamengo, o São Paulo e até o seu principal arquirrival de estado, o Corinthians. Contando a partir do ano de 1971, Palmeiras, tem um total de 8 títulos de campeão brasileiro. E esses títulos foram conquistados nos anos de 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023. Você sabia que o Palmeiras era o maior campeão de campeonatos brasileiros? Qual será o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? Com certeza, todos os vascaínos de plantão sabem essa resposta. Estamos falando do jogador Roberto Dinamite. Ele marcou um total de 190 gols dentro do Campeonato Brasileiro. O Roberto Dinamite, ele é seguido por Fred, que marcou um total de 158 gols nessa competição, e o Romário, que marcou 154 gols. Você sabia que o Roberto Dinamite era o maior artilheiro do Brasileirão? Escreve aí nos comentários. Qual é o jogador que mais disputou partidas dentro do Campeonato Brasileiro? Para a felicidade de todos os torcedores do Fluminense, estamos falando do goleiro do time deles, o Fábio. Em outubro de 2024, o goleiro do time do Fluminense atingiu a marca de 700 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Esse aí realmente tá querendo deixar seu nome na história. Você que torce para o Fluminense, escreve aí nos comentários se você sabia que o atual goleiro do seu time é o jogador com maior número de partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Qual o time com maior número de vitórias consecutivas? No ano de 2024, teve um time que entrou para esse seleto grupo, que foi o time do Corinthians, que teve um total de 9 vitórias consecutivas, que foi aquela sua arrancada muito necessária nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Antes disso, somente outros 2 times haviam alcançado um total de 9 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro na modalidade de pontos corridos. E estamos falando dos times de Internacional no ano de 2020 e o Atlético Mineiro do ano de 2021. Você sabia que esses eram os 3 times com o maior número de vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro? Quais são os 2 times que nunca viram qual é a carinha da Série B do Campeonato Brasileiro? Estamos falando de Flamengo e São Paulo. Esses são os únicos 2 times que estão na lista de não rebaixados para a Série B. Até pouco tempo, o Santos também estava nessa lista. Porém, depois da sua performance no Campeonato Brasileiro de 2023, o Santos amargou uma descida para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que tá nessa listinha de nunca ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro
é o sonho de qualquer torcedor ou clube. Vocês sabiam que agora essa lista só é composta por 2 times? Você aí do outro lado tem vontade que o São Paulo e o Flamengo permaneçam nessa lista de não rebaixados? Ou assim, você não vê a hora deles também ser rebaixados para não poder ficar falando para os outros clubes que eles são diferentes? Escreve aí nos comentários. O primeiro campeão oficial do Campeonato Brasileiro é o time do Atlético Mineiro, que venceu a competição no ano de 1971. Você, torcedor do Galo Doido, gosta de ter esse marco na história do seu clube como o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro? O Santos do Pelé nunca ganhou um campeonato brasileiro conforme é o molde que foi instituído em 1971 e vem sendo aprimorado até os dias de hoje. Porém, no campeonato que foi o antecessor ao Campeonato Brasileiro, que era a Taça Brasil, o Santos tem um marco histórico e com o Pelé jogando no time, porque o Santos ganhou a Taça Brasil nos anos de 1960, 61, 62, 63, 64 e 65. Dentro do atual modelo do Campeonato Brasileiro, o Santos só veio a ganhar os seus primeiros títulos nos anos de 2002 e 2004. Você, santista, sabia dessa informação? Qual foi a final mais emocionante do Campeonato Brasileiro, com o campeão se sagrando somente na última rodada do campeonato? Estamos falando do Brasileirão de 2009. Nesse ano, foi o Flamengo que se sagrou como campeão. Porém, isso só aconteceu no último jogo, na última rodada do campeonato. Essa partida foi disputada contra o time do Grêmio no estádio do Maracanã e o Flamengo venceu esse jogo por 2-1. E o time do Flamengo, eles simplesmente não podiam perder de nenhuma forma, porque o segundo colocado, o vice-campeão do ano de 2009, foi o Internacional. E eles acabaram o campeonato com 65 pontos. E o time do Flamengo, tendo ganhado do Grêmio, acabou aquele campeonato com 67 pontos. Você, flamenguista, se lembrava dessa final histórica e do título alcançado pelo seu time no Brasileirão de 2009? Escreve aí nos comentários. Qual é o time com maior número de títulos seguidos no Campeonato Brasileiro? O time que conseguiu esse feito é o time do São Paulo, tendo 3 campeonatos vencidos consecutivamente. E esse feito aconteceu nos anos de 2006, 2007 e 2008. Quase que recentemente, o Palmeiras conseguia também entrar para essa listinha privilegiada. Só que isso não aconteceu. Alguns outros times já até conseguiram alguns bicampeonatos, como por exemplo, o time do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro e do Internacional. Porém, ter 3 títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro é um feito que só o time do São Paulo conseguiu até hoje. Você, São Paulino, gosta dessa marca na história que só o seu time tem? Escreve aí nos comentários. Essas foram algumas curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro. Você
já sabia de todas elas? Alguma dessas curiosidades te surpreendeu? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, escreve aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo aqui com aquela pessoa que você sabe que ama curiosidades sobre futebol. Até a próxima! Espero que tenha ficado bom. Bom. Copa Brasil, Taça Brasil, Copa dos Campeões. Quase lá. Copa dos Campeões, Taça Brasil. A Rufela. E 87. Tava certo. Beba água, seus rins agradecem. Não deixa que tenha não deixa que não tenha. Não ficou bom. Ai, carro abençoado. Carro abençoado. Espero que esteja bom. De todos os... Não. Ficou ruim. Ficou ruim. Não gostei. Carro infeliz. Ficou ruim. Nossa, ficou muito ruim. Dicção. Seu time só foi ganhar um campeonato brasileiro ali em 2022? Era 2002, não 2022, não acredito. Eu vou chorar. Porque o segundo campeonato, o segundo colocado. Chega.